19 de abril de 2015, estamos na aula de preparação para a confissão e vamos continuar o assunto do primeiro mandamento. Então, já falamos do primeiro mandamento e com ele dos 3 primeiros, naquilo que tem de mais profundo. Agora vamos para a parte básica dele. E isso daí, esse outro aspecto que faltou do primeiro mandamento, corresponde àqueles assuntos, aqueles aspectos da moral de que nós tratamos em uma dessas aulas. A função da moral, em primeiro lugar, é afastar a gente do pecado grave. Em todas as atividades, em todas as organizações, em todas as sociedades, em todas as alianças, em todos os pactos, existem aspectos que você não pode, em hipótese alguma, violar. Num avião, por exemplo, que já está voando a 10 mil quilômetros de altura, pressurizado, você não pode abrir uma porta. Se abrir uma porta, você explode o avião. Isso daí é o que a gente chamaria de pecado mortal para o avião. Em hipótese alguma. Você não pode fazer nem pensando. Você inviabilizou o voo. E a gente deu um exemplo da pizzaria, certo? Você pode até resmungar com o cliente, mas você não pode jogar pizza na cara dele. Isso acaba com o emprego. E então, aqui nós estamos tratando de uma aliança de amizade entre Deus e o homem, que vai terminar numa plenitude do compartilhamento da vida divina. Então, isso, como em toda sociedade, todo pacto, toda acordo, toda empresa, toda instituição, tem aquelas coisas que você tem que entrar sabendo que não pode de jeito nenhum, porque isso inviabiliza o pacto, a amizade, o acordo, a aliança. A gente tem o primeiro tema da moral, que é explicar o que são esses pecados graves, o que você não pode fazer nem pensando, e tem que, para assumir essa aliança, você tem que deixar isso para trás para sempre. Depois, a gente disse que a segunda tarefa da moral era desenvolver as virtudes. Mostrar, uma vez que você aceitou o básico, mostrar quais são e como se desenvolvem as principais virtudes e como elas se integram dentro do desenvolvimento espiritual. Depois a gente falou que existe um outro nível, que uma vez que as virtudes existem dentro do ser humano, existe uma outra virtude que a função dela é ser o maestro das anteriores. Que normalmente, quando você vai exercer alguma ação moral, você não usa uma virtude só, usa várias, ou mesmo que use uma, ela tem que ser dosada especificamente para aquela situação. Então você precisa de um maestro. O maestro da orquestra das virtudes, mesmo que seja uma orquestra pequena, ou até que seja de um executor só, é a prudência. Então, um outro aspecto da moral é desenvolver a prudência. E na medida em que a prudência vai se desenvolvendo, ela tem que, no final das contas, aprender a desenvolver a vida toda, o conjunto inteiro da vida.
ela tem que saber disponibilizar todo o conjunto da tua vida para que ela alcance o fim último. Você tem que se decidir pelo fim último, que é, em termos de filosofia clássica, a contemplação. Em termos do cristianismo, é a união com Cristo, pela qual a gente alcança uma comunhão com a Santíssima Trindade. É aquilo que São João dizia, que Cristo queria que os homens fossem tão unidos a Ele, os homens que Deus lhe deu, fossem tão unidos a Ele quanto Ele estava unido com o Pai. Isso ocorre principalmente através da vida espiritual e através do exercício das virtudes teologais, que, unindo-se entre si, acabam desembocando no que a gente chama de contemplação infusa. Mas para a gente alcançar esse fim, a gente tem que poder saber organizar, disponibilizar a vida da gente, e que a gente faz isso através das virtudes. E essas virtudes têm que ser coordenadas pela prudência. Então existe um último assunto, digamos assim, da moral, que é habilitar a prudência, habilitar a nós, que através da prudência, de ser capazes de, não importa o ofício e a ocupação que a gente tenha, a gente saber alcançar a plena contemplação. E na prática, quando a gente lê os livros de moral, um dia, agora nós estamos nos expondo a nos confessar, mas mais tarde, se a gente se desenvolver como a gente espera na vida de virtudes, nós vamos ter que estudar de alguma maneira moral, ou através de palestras, ou através da orientação de alguém, ou através do estudo da gente. Na prática, o que você vai ver é que os livros todos esses assuntos todos, esses vários assuntos todos, eles estão tratados não parecem estarem tratados no livro de moral, parecem estar tratados em livros de assuntos diferentes. E os livros de moral não parecem isto. Os livros de moral, para algumas pessoas, parecem que estão, os livros especializados de moral parecem que estão tentando habilitar um sacerdote erudito a ser capaz de ouvir bem uma confissão, como se ele fosse um juiz. E de fato é verdade, ele é um juiz. Na confissão, o sacerdote é pai, juiz e médico. Então, ele tem que aprender o ofício de juiz, de médico e de pai. Mas como juiz, ele tem que saber julgar as coisas que o penitente ele está pondo, e saber avaliar à luz da moral o que ele está colocando. E obviamente, a pessoa que é capaz de fazer isso deveria ser capaz também, ao agir, dele saber julgar e ordenar as próprias ações. Então, apesar de parecer que estes livros estão formando um juiz, que é o sacerdote, na verdade, porém, eles estão tentando desenvolver a prudência. Porém, parece a alguns que esses livros eles são para formar o sacerdote a ouvir confissão.
Na verdade, se você analisar a fundo, ainda que às vezes alguns autores desses livros tivessem em mente principalmente essa intenção, os mais profundos desses livros, eles na realidade não estão fazendo bem isso. Se você analisar os mais profundos desses livros, que infelizmente no momento a maioria deles estão em língua latina, se você analisar os mais profundos desses livros, o que eles realmente estão fazendo, o que eles estão tentando fazer, é desenvolver a virtude da prudência, que é um dos aspectos da moral, certo? E, num certo sentido, é o mais nobre de todos e o mais central, certo? Porque desses 4 assuntos, delimitar o que é pecado grave e para poder afastar a pessoa de uma vez por todas disto e mudar de vida radicalmente em relação a esse aspecto para uma vida nova, é relativamente simples. A gente não precisaria de uma moral tão complexa. O desenvolvimento das virtudes geralmente acaba sendo deixado para outros textos, e a ordenação da prudência para a contemplação acaba sendo deixado também para outros textos, para textos de teologia da espiritualidade. Então os livros de moral não parecem ter toda essa riqueza que eu estou falando. Os bons livros de moral, os grandes clássicos, ou os melhores dos grandes clássicos, eles na verdade são uma maneira, são um aprendizado para você desenvolver a virtude da prudência, não em relação à contemplação, ao conjunto da vida, mas em relação a situações específicas. Mas é justamente o pré-requisito para outra. Se a prudência não consegue se desenvolver para situações específicas, ela não vai conseguir abranger a vida inteira. Então, uma é pré-requisito da outra. E essa outra, esse outro aspecto é deixado frequentemente por livros de espiritualidade, mas está implícito. Está implícito. Como supõe-se que um teólogo moral devesse ser, antes de mais nada, um profundo teólogo, e que é uma coisa amplamente abrangente, os livros de moral se concentrando no desenvolvimento da prudência, o teólogo, o estudioso que estivesse estudando, ele deveria ser capaz de completar, porque é um absurdo você ser um grande conhecedor de moral e não conhecer o restante da teologia como um todo. E então, como na verdade eu estou dizendo isso porque um dia você ou outras pessoas que puderem estar ouvindo essa gravação, elas provavelmente vão topar com os livros de moral e não vão reconhecer logo essa descrição que eu estou dando. Ao contrário, vai estar parecendo que esses livros querem desenvolver a perícia jurídica do confessor ao ouvir as confissões. Então, eu estou dizendo que os mais fraquinhos, dos bons, os mais fraquinhos, podem até ter sido feito assim. Os melhores e mais profundos, na verdade, se concentraram nessa terceira tarefa. Eles estão desenvolvendo estão tentando desenvolver a virtude da prudência. E o resto ou está embutido, ou está implícito, ou tem que ser
preenchido, ou tem pequenas referências, mas que você encontra em outros lugares. Mas a ideia toda é esta. E no caso dos 3 últimos mandamentos, certo? Que pode parecer, inclusive, estranho que a gente tenha desenvolvido esses mandamentos com essa profundidade, mas que na verdade é a essência do mandamento. No caso desses mandamentos, o que estava acontecendo é que a gente passou para o extremo oposto. Quer dizer, no caso dos 3 primeiros mandamentos, e a abordagem que a gente fez do primeiro na última aula, era justamente já quase para explicar como que a gente ordena as virtudes teologais, a fé, esperança e caridade, para a própria contemplação. Então a gente passou para o extremo. Passou já para o ponto onde você já está ordenando a vida para a contemplação, que aliás é uma obrigação. É uma obrigação moral. O ser humano não é verdadeiramente humano se ele não entende a vocação para que ele é chamado por Deus. Então, porém, existe o aspecto básico, e que é isso que a gente vai falar agora. E justamente eu estou fazendo essa introdução para não aparentar que é um choque. Que a gente falou de coisas belíssimas sobre o primeiro mandamento, agora nós vamos falar de uma coisa que parece muito elementar. Mas é que existem, na moral, esses 4 aspectos. Tem o aspecto do pecado grave, que não é uma convenção não é uma convenção e não é uma burocracia, tá certo? Porque é da natureza de qualquer aliança, de qualquer pacto, de qualquer sociedade, que tem certas regras que se você não seguir, você quebra a própria estrutura da sociedade ou a própria estrutura da aliança. Que nem essa, quer dizer, que eu falei, se você está num avião pressurizado, você não pode abrir a porta de jeito nenhum. Se abrir a porta, acabou o voo. Então, e não é só isso, tem outras coisas que você não pode fazer, nem pensar. Então, isso é da natureza das coisas. Então, essa é a primeira função da moral. A segunda é desenvolver as virtudes. E a terceira é coordenar as virtudes pela prudência. E a quarta é você coordenar a vida toda para a meta suprema, para a qual você precisa que as próprias virtudes se coordenem, né, numa totalidade para um fim máximo. Então a gente estava tratando justamente desse polo oposto quase. Agora a gente vai ter que voltar para o primeiro. E eu estou dizendo tudo isso para justamente não provocar um choque, como se a gente estivesse dizendo, não, mas são 2 abordagens completamente diferentes. Esse é um ponto de vista, aquele outro ponto de vista. E são pontos de vista contraditórios. E estou dizendo, não são contraditórios. Quer dizer, toda moral tem esses 4 pontos de vista que pertencem à natureza do agir humano. Então o que a gente tem que ver agora é, dentro do primeiro mandamento, o que é pecado mortal, o que é impensável. Porque no outro extremo você não tem regra. No outro extremo a regra é você ir até o limite. Então, mas no extremo oposto, existem certas coisas que a gente tem que aprender a romper. Muito bom. Então, o que seria, no primeiro mandamento, o que a gente chamaria de pecado grave? O que seria um pecado grave que a gente tem que romper em definitivo?
nós temos 3 coisas no primeiro mandamento. O primeiro mandamento, ele preceitua que a gente ame a Deus acima de todas as coisas. Mas, na verdade, para amá-lo, a gente precisa esperá-lo. E para esperá-lo, a gente precisa crer nele. E essas são as 3 virtudes teologais. Não é possível amar a Deus se você não o crer. Mas só crer não é suficiente. Você, para poder amá-lo, amar a Deus, na verdade, em sua plenitude, não significa apenas querer bem. Pelo que a gente viu na aula anterior, o ato próprio do amor é querer unir-se. Então, quem apenas crê em Deus ainda não ama. Para poder amá-lo, querer unir-se a Ele, numa amizade onde ela tenha esse nível de profundidade, você tem que também esperá-lo. Quer dizer, você saber que é possível, que Deus realmente não apenas revelou-se para que você saiba que Ele existe, mas Ele revelou-se porque Ele nos ama e Ele quer uma amizade conosco. Ele quer unir-se a nós. Então, isto não é uma utopia. Isto é possível e você espera que isto se realize. Certo? Isso é virtude da esperança. Na verdade, a virtude da esperança é ela que apressa a união entre a fé e a caridade. Quando você espera, você sabe que é possível e que é um objetivo plausível, e aí você se anima e você corre em direção à meta. Se você vê uma moça que você admira ela muito, mas você sabe que é impossível, porque é a princesa da Inglaterra e você é um plebeu, certo? Um pobre plebeu coitado, você nem sequer vai tentar fazer coisa alguma. Mas se ela é a tua colega de escola e você gosta dela e você sabe que inclusive ela não está comprometida, você tem esperança de que ela pode ser a tua noiva. Você não vai perder tempo, você vai correr atrás dela, e aí você pode unir-se a ela por amor. Então, a doutrina cristã, a teologia, diz que não é possível amar a Deus se não houver a virtude da esperança e se não houver a virtude da fé. Para amar a Deus, diz a Sagrada Escritura, você pode ver na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, se não me engano, verso 1, se não for o 1 é logo em seguida, diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque para agradar a Deus, antes de tudo, é preciso saber que Ele existe e que Ele recompensa os que o procuram. Saber que Ele existe é da fé. Que Ele recompensa o que os procuram já é mais ou menos a esperança. Do jeito como a epístola está falando, é fé. É você saber que Ele recompensa que os procuram. Mas quando você crê que Ele recompensa que aqueles que o procuram, não apenas que Ele existe, já é o fundamento da esperança. Porque você sabe que se você o procurar, Ele vai te recompensar. Então, não é um Deus inacessível. Esse é o fundamento da esperança. E essas duas coisas são necessárias para agradar a Deus. Então, para amar a Deus, para unir-se a Ele, é necessário crer que Ele existe. E é necessário
esperar nele. Ter aquela firme esperança que Deus realmente recompensa com a sua graça aqueles que o procuram. Então, na verdade, a fé, esperança e a caridade, ou melhor, a fé e a esperança, eles estão dentro do mandamento do amor. Eles fazem parte. Tá? E as coisas que seriam pecados contra o primeiro mandamento, na verdade, são os pecados contra as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Então, o que seria um pecado contra a fé? Um pecado contra a fé seria negar os mistérios que Deus revela. E para que a gente possa crer em Deus, não basta que a gente queira. A gente necessita da sua graça. Essa graça Deus não a nega a ninguém, a menos que a pessoa ela já tenha rejeitado tantas e tantas vezes e de uma maneira tão ingrata que ele pode retirar a sua graça de uma pessoa que caia nessa infelicidade. Mas Deus, ele dá a graça de crer a todas as pessoas. Se ele nunca tivesse concedido, ninguém poderia se condenar, porque essas pessoas, elas não acreditariam sem culpa nenhuma. E Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, constitui um pecado contra a fé a gente negar as coisas que Deus revela quando elas já estão suficientemente reveladas a nós pela sua graça. Então, por exemplo, uma pessoa que acreditou em Deus, ela já creu em Deus, então ela já teve essa graça de crer, ela creu sinceramente, e ela creu também que Deus instituiu a igreja, e ao instituir a igreja, deu-lhe o poder de ligar e desligar. Então deu-lhe o poder de, com autoridade, ela inclusive definir certos pontos de doutrina que podem não ser claros no texto da revelação. Existem muitas coisas na revelação que, para a maioria das pessoas, elas não teriam inteligência ou elevação espiritual suficientes para poder enxergar claro. Por exemplo, existe matrimônio. O matrimônio é sacramento ou não é sacramento? E existe a Eucaristia. O corpo a pessoa do Cristo, quer dizer, o corpo e o sangue de Cristo estão realmente presentes na Eucaristia ou é um símbolo? Outras coisas, inclusive, mais do corrente. Jesus disse que o matrimônio é indissolúvel, que o homem não separe o que Deus uniu. Mas em outra parte da Sagrada Escritura, Jesus diz que a lei foi feita para o homem e não para a lei, e não o homem para a lei. E ele dá a entender, portanto, que certas leis, dependendo das situações, podem ter exceção. Agora, ele não disse claramente, pelo menos à primeira vista, se no caso da indissolubilidade do matrimônio vale uma exceção ou não vale uma exceção. Então, em princípio, o casamento é indissolúvel, mas isso vale para qualquer caso? Então ninguém fez essa pergunta para ele, apesar de que a gente pode entendê-la
se a gente compreender bem o contexto. Então, a igreja, ela tem toda a autoridade, com base na tradição, que vem desde os apóstolos, e na assistência que ela é garantida pelo Espírito Santo, de ela definir com autoridade essas coisas, dirimir isto. E é um serviço que a igreja presta, porque inclusive esses pontos são tantos que, se a igreja não dirimisse isto, as pessoas teriam que ficar estudando a vida inteira, para quando ficassem bem velhinhas, se conseguissem chegar em alguma conclusão. E aí não daria tempo de começar a ter uma vida espiritual. Então, é um pecado contra a fé se uma pessoa, por exemplo, que já acreditou em Deus, que acreditou em Cristo e acreditou na igreja, ela enxergou isso claramente e aceitou, se ela negar os pontos básicos da fé que são definidos pela igreja ou que são absolutamente claros na Sagrada Escritura. Isso seria um pecado grave contra a fé. Então, você negar um dogma de fé, a partir do momento que você já tem a luz suficiente para enxergá-lo, e se um indivíduo ele já creu, sinceramente, já era um bom cristão, e de repente ele começa a negar, não, eu não acredito mais que existe o inferno, não acredito mais nisto, aquilo sim, aquilo não. Isso daí, além de, na verdade, ele está negando implicitamente que foi Deus que revelou, porque se realmente ele reconhecia que era Deus que tinha revelado, Deus não pode se enganar. Então, se ele está enxergando que Deus se enganou, porque ele não concorda com alguns, é porque ele está negando que foi Deus que o revelou. E isso é um pecado grave, porque isso daí, na verdade, impede todo o desenvolvimento da vida espiritual. Nós temos acesso à comunhão com Deus justamente através da fé. E essa seria a base material da fé. Você está minando pela base a possibilidade do teu desenvolvimento espiritual. E você está negando, inclusive, que seja realmente Deus quem se revelou. O problema é quando fulano ainda não creu, porque em alguém que já creu realmente com sinceridade, você vê claramente que ele já teve essa luz de Deus. Então ele já tem a luz para compreendê-lo. Se ele está negando, ele não pode dizer que ele não teve a luz. Tá? E que se ele nunca tivesse tido, não seria pecado. Se uma pessoa nunca tivesse tido a graça para crer, não é pecado não crer. Então, uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, um pagão, que só ouviu falar que existe um chinês, um árabe, um mongol, alguém de longe, um esquimó, que ouviu falar que existiu Jesus, como existiu Buda, existiu não sei quem, e ele não crê. Esse fulano não pode estar cometendo um pecado mortal por não crer. Tá? Ele ainda não teve a revelação nem externa suficiente para poder crer. Quem já creu sinceramente em tudo e de repente começa a negar, você já vê, por hipótese, por suposto, que ele teve a luz suficiente para crer. Então ele está cometendo um pecado grave ao negar qualquer conteúdo da fé.
seja os que a igreja tenha definido, seja o que ele já enxergou claramente, que mesmo que a igreja não tenha definido, é o que se depreende da revelação. Fica mais difícil de a gente poder decidir quando a pessoa ainda não chegou a crer completamente. Não é ainda um cristão integral, digamos assim, que tenha aderido à integralidade da fé. Que aí a gente imagina que ele tenha tido alguma luz para crer, tanto da revelação externa como interna, e ele pode não ter tido alguma luz para crer em outra coisa, para crer em outra parte. E então, externamente, a gente não pode julgar esse indivíduo. Se é pecado ele crer ou não, por exemplo, o fulano ele crê em Deus, mas ele não crê na igreja. Ele leu o Evangelho, leu a Sagrada Escritura, ele crê sinceramente em Deus, mas ele não crê na igreja. Como acontece com os evangélicos, por exemplo. Eles creem na Bíblia, mas não creem na igreja. Isso é pecado ou não é pecado? Externamente, é muito difícil de decidir, porque a gente não sabe quais luzes que Deus lhe concedeu, concretamente naquele momento. A gente não sabe se ele já recebeu as luzes para entender o mistério da igreja, e ele as está negando, ou se ele é um esquimó que caiu uma Bíblia ali e mal ouviu falar que existe uma igreja, então ele não sabe exatamente o que é a igreja. E ele crê no Evangelho porque ele leu a Bíblia, mas ele está afastado da igreja. No Polo Norte, onde ele está, não tem igreja. Ele sabe historicamente que existe, como a gente ouve falar que existem os budistas. E se ele vive aqui no Ocidente, onde a igreja está presente, a gente não sabe o quanto que já lhe foi suficientemente concedido de luz para compreendê-lo. Então é muito difícil saber externamente se ele está pecando contra a fé ou não. É um problema que ele vai ter que resolver entre ele e Deus. Se ele já era batizado e ele resolve se confessar, ele deve confessar isto conforme ele conseguir sinceramente enxergar. Supõe-se que se ele vai se confessar é porque ele já acredita na igreja, senão ele não estaria se confessando. Então ele poderia expor na confissão, em linhas gerais, o estado da alma dele. Se ele souber enxergar se ele já estava suficientemente claro essas coisas que Deus lhe iluminou pela graça, e era ele que estava negando, que ele o diga. Senão não dá para julgar externamente, é uma coisa dele com Deus, tá? Ele que tem que saber, e se ele não souber com clareza, então exponha quando ele fosse confessar pela primeira vez, exponha do jeito que ele puder a sua situação. Então, mas de modo geral, o mais importante é a conduta que a gente deve ter. O mais importante sob certos aspectos, no que a gente
tem que observar é a conduta que a gente deve ter após a primeira confissão, quando a gente volta para a igreja, ou quando a gente entra na igreja, que é matéria grave e pecado grave a gente negar as coisas que Deus revela claramente na Sagrada Escritura, ou aquelas coisas que a igreja define com a autoridade que recebeu como sendo matéria de fé. E isso é grave por causa do seguinte: este conhecimento todo nos é revelado por Deus, não é à toa, é porque em cima dele nós temos que montar a nossa vida espiritual. Então a gente não pode ficar perdendo tempo discutindo os fundamentos teóricos e epistemológicos da vida interior. É mais ou menos como quando um fulano vai fazer uma corrida de Fórmula 1. Ele tem que acreditar que o carro está em ordem e que foi todo calibrado direitinho e que tem gasolina e que dá para terminar, porque ele tem que se concentrar na corrida. Se ele, no meio da corrida, ele tiver com dúvida se o tanque está cheio, se não está cheio, se o parafuso está no lugar, se não está no lugar, ele vai bater no primeiro poste e morre. Então, a vida espiritual é como uma corrida. E que os pressupostos da corrida, como da Fórmula 1, são muito complexos. Muitos engenheiros tiveram que fazer aquele carro. O corredor ele tem que ter certeza que o engenheiro mecânico sabia o que estava fazendo, o eletrônico sabia o que estava fazendo, o engenheiro químico que destilou o petróleo e fez a gasolina sabia o que estava fazendo, e ele não pode se preocupar com isso, senão ele não tem condições de correr. Na vida espiritual é a mesma coisa. Se a gente for examinar todos os fundamentos da vida espiritual, ela não vai começar nunca. Então Deus já prestou esse serviço para nós. Ele disse: olha, eu quero que vocês creem em tudo isto, e se houver alguma dúvida, e essa dúvida for relevante, a igreja vai decidir para um ponto final. Mas isso é para o bem de vocês, que eu não quero que vocês se preocupem com isso. Se vocês ficarem estudando todos os pressupostos epistemológicos do que eu estou dizendo, vocês vão gastar a vida inteira e vocês vão, na hora da morte, vocês vão dizer: agora eu entendi como é que faz. Então não adiantou nada, e eu não quero isso para ninguém. E isso se tiver alguém que seja capaz de abarcar todas essas coisas. Então Deus quer que ele creia que ele existe. Ele quer que ele creia, que nós creiamos que ele é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque quando você vê o Evangelho de São João, as Epístolas de São Paulo, a Santíssima Trindade, para você explicar os pontos mais profundos de espiritualidade, é absolutamente essencial. Se você tiver uma confusão nisso daí, acabou a vida espiritual. Ele quer que ele creia que ele se encarnou e se fez homem, que ele morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou, que existe um céu, que existe um castigo eterno para os que não o procuram. Ele quer que ele creia que ele está na Eucaristia, porque a Eucaristia é importantíssima para a vida espiritual. Para que a gente possa crer na Eucaristia, a gente tem que crer no sacerdócio. A Eucaristia só é validamente consagrada se for por um sacerdote. Não tem como crer na Eucaristia se a gente não crer no sacerdócio. E não dá para crer no sacerdócio se a gente não crer na igreja. E assim por diante. É um todo interligado. A gente tem que crer que os livros da Sagrada Escritura são estes que a igreja declara que são, e não os outros que existem. Existem muitos apócrifos. Porque a gente tem que saber o que a gente vai seguir. Então, na verdade, quem duvida dessas coisas está impedindo a vida espiritual.
é que nem o corredor de Fórmula 1 que entra no carro e não sabe mais se ele pode confiar no carro. Ou ele não vai ganhar a corrida, ou ele vai morrer de um acidente. Certo? E se ele for investigar tudo, a corrida acabou. Na hora que ele achar que ele pode correr, quem já ganhou o prêmio foi outro. E eles vão perguntar: por que você não correu? É porque eu estava com dúvida, eu tinha que investigar as coisas. É exatamente isso. Então, na verdade, quando a gente não crê, ou a gente se recusa a crer, isto é gravíssimo para a vida espiritual. A maioria das pessoas não percebem porque eles não estão interessados em vida espiritual. Muitas pessoas são católicos só de nome. Então, se ele acredita numa coisa e não acredita na outra, inclusive ele não vê muita consequência imediata. Mas Deus não quer que a gente seja cristão só de nome. Ele quer que a gente chegue à contemplação. Ele quer que a gente se santifique. Então, quem começa a duvidar da fé, ele está bombardeando completamente as suas chances. Assim como o fulano que peca contra a castidade, ele está detonando o casamento que um dia vai ser o veículo para ele ir para Deus. Certo? A maioria das pessoas não quer ir para Deus. Ele quer, sendo só de nome, achar que tudo vai no piloto automático. Então ele não consegue perceber essas correlações. Mas na verdade, os pecados contra a fé são gravíssimos. A menos que o fulano não tenha tido a suficiente revelação externa e interna para poder crer. Tá? Em alguém que já era católico praticante, em alguém que viu a beleza de tudo isto, reconheceu o mistério da igreja, reconheceu a tradição cristã, reconheceu a Sagrada Escritura, reconheceu tudo isso e aceitou tudo isso e começou a praticar tudo isto, supõe-se que, se ele era sincero, ele não pôde ter feito isso sem a suficiente revelação externa e interna. Então, a partir daí, supõe-se que, se o fulano nega qualquer mistério da fé, ele está cometendo um pecado grave. Antes disso, é difícil de supor, porque antes disso você não tem um dado externo visível que você possa saber o quanto de revelação externa ele teve e o quanto de revelação interna ele teve. E então o julgamento imparcial disto vai estar entre ele e Deus. Você não pode simplesmente dizer que o indivíduo, sem mais nem menos, ele está cometendo um pecado grave ou não ao fazer aquilo. Pode ser que sim, pode ser que não. Numa pessoa que já era cristão praticante, a evidência de que ele já teve a revelação interna e externa suficiente, ela está lá. E bom, então, em relação à fé, que tem esses três aspectos do primeiro mandamento, a fé, a esperança e a caridade. Em relação à fé, os pecados graves contra a fé consistem em a gente negar ou ensinar, o que é pior, tá certo? Negar os mistérios da fé é um pecado grave, se já houve a suficiente revelação interna e externa. Ensinar o erro
é mais grave ainda. Aí você está ajudando a corromper os outros homens que precisariam desse conhecimento para poder se aproximarem de Deus. Você está sabotando a possibilidade de eles se aproximarem de Deus. Você pode pensar que está abrindo a mente deles, mas na verdade você está fechando a mente deles para a obra da graça. A esperança é aquela certeza, é aquela expectativa de que a gente pode crescer na santidade e alcançar a vida eterna, o paraíso, se a gente entrar nessa aliança com Deus. Que Deus já tem todas as graças preparadas para nos dar, e que a gente aderir a isto e fizer a nossa parte, nós com certeza vamos ter a possibilidade de chegar no céu. Não é a certeza absoluta. Isso a gente nunca tem, porque nós nunca sabemos se o indivíduo, no último ano, na última semana, na última hora, no último minuto da vida dele, ele não cometeria um pecado grave. Nem o maior santo poderia ter certeza absoluta. Apesar de que, quando a vida espiritual é muito evidente, a gente tem uma presunção de que dificilmente o indivíduo voltaria atrás, mas nunca é certeza absoluta. Agora, o que é certeza absoluta é que, se ele corresponder à graça, com certeza ele vai chegar lá. Não é uma coisa impossível, não é uma utopia, está ao alcance de qualquer pessoa. Certo? Deus dá a todos as graças suficientes para se salvarem. E então isso é o fundamento da esperança. Então, são pecados contra a esperança aqueles que a gente diz que são por excesso, e aqueles que a gente diz que são por falta. Peca contra a esperança por excesso e é matéria grave aquelas pessoas que têm certeza absoluta que elas vão se salvar sem ter os méritos necessários para isso, e que elas podem descuidar dos mandamentos da lei divina, que elas podem descuidar de cumprir os mandamentos, que elas podem cumprir 9 dos 10 mandamentos, que Deus não vai se importar se ele deixa de cumprir um. E as pessoas costumam pensar isso, especialmente em relação ao sexto. Tem um monte de gente que diz: olha, eu cumpro 10, dos 10 mandamentos eu cumpro 9. Eu não roubo, não mato, eu amo a Deus, etc. O único que eu não cumpro é a castidade. Mas Deus não vai me condenar porque eu cumpri 9 e deixei um. Primeiro que, na verdade, o raciocínio não está correto. Fulano que normalmente, de uma maneira pertinaz, não cumpre um, você pode ter certeza que ele está deixando de cumprir muitos outros. Ele virou um cego. E segundo, o que acontece é que a natureza do pecado grave é que, se você fizer só um, acabou. É que nem o caso do avião. Se você fez tudo direitinho, montou o avião, colocou o melhor comandante, mas você abriu a cabine no momento que ela estava pressurizada, você só fez um erro, mas você explodiu o avião. Então ele não pode dizer: mas eu fiz tudo certo, eu me preparei 20 anos para esse voo, e foi só um errinho, não é possível que vai explodir por causa de um erro. Mas a verdade é que é. É da natureza das coisas que tem certos pontos que são imperdoáveis. Imperdoáveis, que eu quero dizer, eles não podem ser transgredidos. Posteriormente, se o indivíduo se arrepender, pode até ser perdoado. Mas aí é outra história. Você está voltando
a reconstruir o relacionamento. Mas ele acabou, ficou destruído. Então, o excesso de esperança é justamente você achar, por exemplo, que você pode se salvar sem mérito, ou sem os méritos suficientes, ou que você pode se salvar você mesmo de vez em quando cometendo este ou aquele pecado que você não quer se arrepender, desde que seja pecado grave. E, então o próprio fato de pensar assim já é um pecado grave, tá? É um pecado que a gente chama de presunção. O oposto desse pecado é o desespero. Não é o excesso de esperança, é a falta total de esperança. É o indivíduo que jogou a toalha fora porque ele diz: eu não consigo, eu estou perdido, eu sou um pecador, eu não me emendo, ou então eu cometi um pecado tão absurdo que Deus jamais vai me perdoar, e nem eu me perdoo, tá certo? Então eu já estou no inferno, certo? Os meus dias estão contados. Os últimos dias de felicidade que eu tenho, esses últimos anos de vida. Então eu vou passear, vou fazer a coisa, porque eu não vou nem mais na igreja, porque eu já estou perdido. Isso daí é o pior dos pecados. Isso daí é o pior dos pecados. Isso é mais grave do que o excesso de confiança, do que a presunção. Porque é o que vai mais contra a misericórdia de Deus. E é o que você pode julgar pela vida humana comum. Se você tem um filho e ele diz: eu vou pintar e bordar, meu pai não vai se importar. E aí você pinta e borda e o teu pai se desespera. Isso é muito menos doloroso do que o filho que diz: olha, eu sou tão ruim, mas eu não presto, meu pai me odeia de tal maneira que o melhor presente que eu posso fazer é me dar um tiro, aí eu sumo da vida dele. E se ele der um tiro e sumir da vida dele, ou se ele só pensar assim, isso dói muito mais para o pai. Isso, na prática, com os pais, pode levar o pai à loucura. Eu já tive a experiência, quando eu era mais jovem, de ter visto uma pessoa bem mais jovem do que eu, que ela se suicidou, deixou uma carta para os pais, uma menina de 15 anos, dizendo isso, que ela estava se matando para poder aliviar a vida dos pais, que eles não precisassem se preocupar mais com ela, porque ela já tinha dado muito desgosto. E, obviamente, o que aconteceu foi que a mãe enlouqueceu. Depois eu nunca mais soube o que teve. Mas, inclusive, era uma família bem constituída, de classe média, que pagava escola particular para os filhos. Mas a mãe enlouqueceu. Quer dizer, em vez da filha fazer um presente para a mãe, sumindo da vida dela, o pai não sei como é que ficou, mas a mãe enlouqueceu. Não sei se definitivamente, tá? Mas Deus, por ser infinito e perfeito e todo-poderoso, ele não enlouquece. Mas você imagina o que é o pecado de desesperança, tá? E existe gente que é assim. Existe gente que acredita e que crê em Deus, e que de repente ele larga a toalha e diz: não, eu não vou me salvar, eu já estou perdido. E isso daí esse é o pior de todos esses pecados. Esse é o pior de todos, é o que dói mais para Deus, é o que mais vai contra a misericórdia de Deus. Com certeza Deus deve estar mandando para essa pessoa luzes e mais luzes para tentar fazer ela enxergar e
Deus nos ama. Não é uma coisa bonita isto. Isto é pecado grave, e muito grave. Jamais desesperar da própria salvação. Isso tem que ser evidente, que Deus nos ama muito mais do que a gente imagina. E quando a gente for julgado, nós vamos ser julgados com justiça, mas por alguém que é infinitamente sábio. Não é nós, de acordo com a nossa perspectiva. Depois vem, da esperança, vem a própria caridade. Amar a Deus de todo o coração e de toda a alma. E seria pecado grave contra o primeiro mandamento, tirando os demais pecados que indiretamente são contra o primeiro mandamento. No fundo, quando você comete um adultério e você é cristão, você está pecando contra o primeiro mandamento. Você está amando mais um pecado do que o próprio Deus que pediu para não fazer aquilo. Mas diretamente, não indiretamente, diretamente contra o primeiro mandamento, seria pecado contra o primeiro mandamento, em primeiríssimo lugar, odiar a Deus, ter ódio por Deus, ter ódio das coisas divinas. E em segundo lugar, também considera-se que seja pecado grave as práticas de superstição. As práticas de superstição, por causa do seguinte: isso é um ponto que normalmente não é bem entendido, ou não é muito bem considerado na mentalidade do homem de hoje. Superstição significa você praticar certos procedimentos que não tem relação nenhuma de causa e efeito para aquilo que você quer conseguir, e ainda por cima você insiste em tentar fazer aquilo. Um exemplo claro, de superstição são as práticas adivinhatórias do futuro. O horóscopo, quando não é para você tentar descrever a personalidade do indivíduo de acordo com a época do nascimento, que isto, se tem fundamento ou não, é uma questão aberta para os estudiosos. Mas o horóscopo, quando através da posição dos astros você tenta adivinhar o futuro, principalmente o futuro de um acontecimento humano que está submetido ao livre-arbítrio, e que então não pode ter relação nenhuma à certeza de um acontecimento futuro que depende do teu livre-arbítrio e do livre-arbítrio de mais um monte de gente. E que não só do livre-arbítrio, mas também depende da intervenção da graça na alma dessas pessoas, ou de uma pessoa que vai intervir no meio desse processo. Não existe maneira de você determinar um evento futuro com certeza. Então, se você tenta adivinhar esse futuro lendo nas tripas dos pássaros, na bola de cristal, nas cartas, no tarô, no horóscopo, não importa como, a não ser que seja um efeito futuro que tenha evidente natureza de causa e efeito. Você está voando num avião e você vê pelo tanque que só dá para voar 2 horas. E aí você diz, se você tentar voar 3 horas, você vai cair. Mas aí tem uma relação de causa e efeito evidente, essa previsão você pode fazer. Se você tem um mapa meteorológico do satélite e você diz que daqui a 3 dias deve chover, essa é uma relação de causa e efeito.
Se você tem um doente e você conhece o curso clínico da doença, você pode prever que ele tem tantos dias de vida, ou a doença vai durar tantas semanas e aí ela vai melhorar se ele tomar tal e tal remédio. Então isso é uma previsão de futuro com fundamento, isso não é superstição. Mas você tentar prever o futuro através de coisas que não podem ter relação de causa e efeito, e ainda você insistir, é isso que se chama de superstição. Pode não ser o futuro, pode ser outra coisa. Pode ser, por exemplo, você fazer um feitiço, você fazer um rito, achando que com esse rito você destruiu a vida de uma pessoa. Se a vida da pessoa vai ser destruída ou não, depende de outras causas, não é de um rito que você vai fazer. Isso não tem sentido. Agora, aparentemente, isso não parece ser um pecado contra o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E isso daí parece ser uma burrice. É um ato de ignorância. Qual é a relação disso com o primeiro mandamento? A explicação disto, você encontra... a explicação mais clara disto você encontra na Suma Teológica, você encontra também em outros livros. A explicação por que essas coisas, as práticas supersticiosas, são pecados graves contra o primeiro mandamento, é porque se você começar a fazer essas coisas seriamente, por incrível que pareça, a história mostra que às vezes essas coisas acontecem. Você começa a fazer esses procedimentos para acabar com a vida de um fulano, acontece mesmo. Você começa a fazer prática adivinhatória para adivinhar o futuro, você acaba adivinhando mesmo. Isto é o que dizem muitos testemunhos. E isto não é muito claro para a maioria das pessoas, ainda bem que não é, porque é uma coisa que pertence ao submundo das coisas. Mas o fato é que existem evidências que, por incrível que pareça, às vezes acontece. E não poderia acontecer. Você faz um bonequinho de uma pessoa. O bonequinho que você diz que esse bonequinho é tal pessoa. Aí você queima no fogareiro. E aí você diz, daqui a 6 meses o fulano vai morrer desse jeito num acidente com o carro explodindo. Aí dali a 6 meses o cara morre mesmo. O que se presume, o que os textos de teologia presumem? É que na verdade existem maus espíritos. São os demônios. E quando você faz esses ritos, estas coisas, isto na verdade é como se fosse uma oração aos demônios. Você está pedindo, quer você queira, quer você não queira, quer você saiba, quer você não saiba, tá certo? Quer seja a intenção ou não, você está pedindo a intervenção dos espíritos malignos que existem. Tá, eles tentaram o Cristo e eles nos tentam. E o principal trabalho deles é introduzir mentiras na sociedade humana. O demônio é o pai da mentira. Ele não só alicia a gente a trair a esposa com a mulher do vizinho, o que às vezes não precisa nem dele, a própria mulher do vizinho já é suficiente. Às vezes ele pode entrar no meio se for uma pessoa boa, mas o principal trabalho dele é introduzir mentiras na história humana, na sociedade humana. E esses espíritos malignos existem. E essas práticas supersticiosas, elas são chamarizes deles. Então, onde houver uma prática supersticiosa que esteja sendo feita realmente para conseguir o efeito,
Isso daí, na verdade, é implicitamente um culto ao espírito do mal. Então aí você vê porque ele é contra o primeiro mandamento. Você está cultuando os demônios. E não quer dizer, não importa nada que você tenha clareza evidente disto, que você não tenha, que tua intenção foi esta, que não foi. Quer dizer, essas coisas, essas práticas já são condenadas na Sagrada Escritura desde o Velho Testamento. A Sagrada Escritura condenava os adivinhos, condenava aqueles que chamavam os espíritos para se comunicar com os espíritos, as sessões espíritas, ou mesmo que não seja espírita, as sessões supostamente mediúnicas, onde você tenta entrar em comunicação com os mortos, elas são, todas elas, gravemente pecaminosas. Porque às vezes não acontece nada, às vezes pode ser uma farsa, mas muitas vezes aquilo que supostamente aconteceu é uma mentira engendrada por um espírito do mal. Você não sabe quem você está chamando quando você faz uma prática destas. E mesmo que ninguém desses maus espíritos esteja interessado em aparecer, porque a humanidade já está tão perdida que eles não precisam se preocupar com isso mais, a essência da coisa é esta. Então, no Velho Testamento, Deus, inclusive, condena gravemente aqueles que chamam os mortos. Então, tem um caso que é notável, no final do primeiro livro de Samuel, tem um caso do rei Saul, que ele pediu para uma adivinha invocar o espírito do profeta Samuel. E Deus repreendeu gravissimamente o rei Saul. Ele acabou morrendo em batalha por causa disso. E lá é uma lição tremenda. Deus abomina esse tipo de prática. Então, as práticas de superstição e as práticas de espiritismo, elas são condenadas gravemente e elas constituem em si não uma burrice. Tá? Se fosse simplesmente uma burrice, não seria pecado contra o primeiro mandamento e provavelmente não seria nem pecado grave. A natureza do pecado grave é aquela que a gente colocou lá nas primeiras aulas, o que vai contra Deus, contra a benevolência ao próximo, contra a castidade, e aquelas coisas que vão contra uma determinação da igreja que ela exige sob pena de pecado grave, porque Deus lhe concedeu a autoridade de fazer tal. E se fosse apenas uma burrice, eu não vejo nem como enquadrar isto dentro daquelas coisas, mas o fato é que ela implicitamente envolve uma comunicação com os maus espíritos. Então, ela vai contra o primeiro mandamento. E na prática, um bom cristão, ele dificilmente ele vai odiar a Deus, ele vai cair nessas aberrações, e nem ele deve pecar por desesperança, nem por desespero. Na prática, uma coisa que a gente deve observar muito, e muito, quer dizer, os 3 pontos mais importantes que a gente colocou, tudo é importante, mas 3 pontos que a gente tem que chamar muita atenção, principalmente para quem está começando uma vida espiritual, é a castidade, o respeito ao próximo e os pecados contra a fé.
Porque essas coisas, a castidade, ela ajuda a gente a dominar o concupiscível. E o respeito ao próximo, intransigente, profundo, arraigado, ajuda a gente a dominar o irascível. Uma pessoa verdadeiramente paciente e determinada a respeitar o próximo em qualquer situação, e que ao mesmo tempo seja casta, ela adquire rapidamente o domínio e uma ordem de todas as suas paixões. Todas as paixões humanas estão de alguma maneira atreladas a essas duas. Então, o indivíduo que ele pratica a castidade e o respeito ao próximo profundissimamente, ele pode inclusive sentir bastante dificuldade no início, mas a recompensa é muito grande e em muito pouco tempo, porque as paixões se ordenam e isso liberta a mente para poder se desenvolver sem estar presa no passional. Então, o imaginário não fica mais preso no passional. Isso dá uma amplidão de mente que é impressionante. E a fé, ela contém todos os pressupostos para a gente mergulhar numa vida espiritual a olhos vistos. Porque é como se você entra numa estrada com um carro que você sabe exatamente como conduzi-lo, você conhece o manual e você não tem dúvida que ele está perfeitamente equipado e com a manutenção correta, com a gasolina perfeita, e que você tem que se preocupar em correr na estrada e não com sobressaltos a todo momento. Então, isto é uma forma, essas três coisas produzem uma liberdade interior absolutamente extraordinária. É a liberdade para a gente poder crescer na vida interior, a liberdade para a gente correr para Deus. E elas produzem realmente isto. Elas produzem realmente isto, uma liberdade de mente absolutamente extraordinária. Então, você crer com a ajuda da graça divina, sem pestanejar, na integralidade dos mistérios da fé, você praticar a castidade e o respeito ao próximo, isso produz uma liberdade interior para a mente poder se desenvolver e encontrar horizontes novos e se desenvolver para Deus absolutamente fora do comum. Então, nesses pontos a gente tem que ser absolutamente intransigentes para o nosso bem. Em tudo que é pecado mortal a gente tem que ser intransigente, mas nessas coisas a gente tem que desenvolver essa virtude muito mais. A gente crer, ser casto e respeitar o próximo com uma paciência a toda prova. Mais do que uma paciência, com uma benevolência. Tá? Não é a mera paciência. A paciência é resultado da benevolência do amor ao próximo, mesmo se for o inimigo. Certo? Acabo de explicar como é importante ter um cuidado especialíssimo com 3 dos preceitos que vimos até agora da lei de Deus: a castidade, o respeito ao próximo e a fé. De tal maneira que nós temos que ter o maior cuidado
para cumprir isto em toda a sua radicalidade. Porque essas coisas dispõem a nossa mente para nos libertar das paixões e permitir enxergar mais longe, e ao mesmo tempo impedem que elas se envolvam com dúvidas e com incertezas que não permitem que nós comecemos a correr. E essas três coisas produzem uma libertação e uma amplidão de vistas extraordinárias no ser humano, inclusive muito rapidamente. Mas existe uma outra coisa que é igualmente fundamental, e tão fundamental quanto isto, só que num outro plano. É a questão da oração. A questão do terceiro mandamento, que pede que nós dediquemos a Deus e a vida de oração e espiritualidade a sétima parte do nosso tempo útil. Isto é fundamental em outro sentido, porque esses mandamentos, a fé, a castidade e o respeito ao próximo, eles se referem àqueles entraves que costumam colocar os principais obstáculos à vida espiritual. Mas o terceiro mandamento é a própria vida espiritual. Então nós removemos os entraves justamente para que a gente possa correr, mas é preciso que a pessoa queira correr. E a vida de oração e a espiritualidade são absolutamente fundamentais. É a melhor parte do Evangelho. O que isto significa, o terceiro mandamento, é o que está contado, em última análise, no episódio de Marta e Maria, que nós vemos no Evangelho de São Lucas. Jesus foi visitar duas irmãs, e uma irmã ficava na cozinha trabalhando como uma louca, arrumando as coisas, fazendo café, comida, pãozinhos, etc. E Maria, a outra irmã, estava aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. E quando Marta pediu que Jesus desse uma bronca, repreendesse a irmã Maria, porque ela não estava ajudando na cozinha, quem acabou sendo repreendida foi a Maria, a Marta, aliás, quando Jesus disse que ela se preocupava com muitas coisas, mas poucas coisas eram necessárias. Na verdade, somente uma era necessária, e que Maria tinha escolhido a melhor parte, que nunca lhe seria tirada. Então, esse preceito pelo qual Deus pede que nós dediquemos a Ele a sétima parte do nosso tempo útil, e colocando em outras palavras, significa que Ele não quer que a gente cuide só da cozinha. Ele quer que nós fiquemos aos seus pés, conversando com Ele e adquirindo intimidade com Ele, para que a gente possa vir amá-lo como quem o conhece entranhadamente. E que é através disso que Ele nos mostrará o Pai, que significa a Santíssima Trindade. E, evidentemente, o que Ele está querendo dizer é que Ele quer, Ele exige, Ele nos ordena que nós não sejamos só Marta, que nós usemos 6 partes do nosso tempo para o trabalho de Marta, mesmo que seja esse trabalho de Marta para um trabalho apostólico, mesmo que seja na liturgia, mesmo que seja no breviário, mesmo que seja no apostolado, na catequese, no ensino da teologia, no atendimento aos pobres,
nós temos 6 tempos disponíveis para poder trabalhar. E a 7ª parte do nosso tempo, Ele quer que nós estejamos a seus pés, em comunhão com Ele. Essa comunhão com Ele, ela se realiza basicamente através da oração. E quando na oração nós praticamos as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e pouco a pouco elas vão se fundindo, vão se unindo e se transformando no que a gente chama de contemplação infusa. Então, isto não tem nenhum substituto. A única coisa que é equivalente a isto são aqueles 10 minutos que nós passamos junto com Cristo quando nós recebemos a Eucaristia. Aqueles 10 minutos, mais ou menos, em que as espécies eucarísticas ainda se conservam e que e nos quais o Cristo está sacramentalmente presente conosco, ensinando-nos a ser íntimos com Ele e a amá-lo. Fora dessa experiência da Eucaristia, não conheço outro substituto para a oração, outra coisa que possa ser equivalente, por mais que sejam louváveis e por mais que sejam preparatórios para isto. E então a vida de Maria, ela é obrigatória, pelo que nós entendemos. E o grande problema, porém, estava na medida que, se a vida de Maria é obrigatória, mas ela devesse ocupar todo o nosso tempo, nós não teríamos outra alternativa a não ser desvencilharmos de tudo e dedicarmos apenas à oração. Só que, neste caso, a natureza humana estaria mal construída por parte de Deus. Porque o ser humano ele tem que trabalhar, tem que comer, tem que cuidar da cozinha. E ele não poderia dedicar, a não ser em casos excepcionais, toda a integralidade do seu tempo para a oração. A humanidade como um todo não poderia fazer isto. Isto é cabível numa natureza angélica, não numa natureza humana. Então, já que não é compatível com a natureza humana, pelo menos ordinariamente, esta integralidade, vem o problema. Mas então, como que eu vou saber quanto é o certo? Deus foi extremamente bondoso conosco em apontar-nos que a nossa natureza foi construída de tal forma que a medida da 7ª parte é suficiente para que nós possamos conseguir os nossos objetivos e que Ele espera que nós alcancemos de união com Ele. Do modo como foi colocado no mandamento de Moisés, ele não só exige a 7ª parte, ele está especificando concretamente uma 7ª parte. Ele está especificando que essa 7ª parte se constitua de um dia inteiro da semana. E ele diz, inclusive, qual seja o 7º dia, que é o dia do sábado. Esta especificação, nós, após a vinda do Cristo, nós entendemos que constitui uma cerimonialidade do mandamento que foi abolida com o advento do Cristo, sua morte e ressurreição. O dia do domingo, que passou a ser observado no lugar do sábado, e quanto à obrigatoriedade do culto no dia do domingo, não é uma lei divina,
é uma lei eclesiástica. De um ponto de vista de como ela se realizou nos primórdios do cristianismo, ela é divina, sim. Ela é uma inspiração ela foi uma inspiração do Espírito Santo, porque imediatamente nós vemos que logo após a ressurreição do Cristo, todos os cristãos começaram a cultuar o dia do domingo, celebrando a ressurreição do Cristo. Mas enquanto lei jurídica exigida sob pena de pecado grave, de que haveria uma obrigação severa apenas sobre uma causa dispensável diante de uma causa justa, ela é lei eclesiástica. Foi a Igreja que, usando das suas prerrogativas, decidiu que assim fosse. Porém, em relação ao tempo que está determinado, essa sétima parte do dia útil, e isto a gente entende que faz parte da natureza da vida espiritual e, portanto, ela não poderia ter sido revogada por Deus. Esse tempo é justamente aquele que a experiência dos santos que percorreram toda a vida interior dizem que é necessário para que a nossa vida espiritual consiga passar pela porta estreita que existe logo após a primeira morada, e sem passar pela qual nós não conseguimos entrar no reino de Deus, nas moradas interiores. Então, os santos são mais ou menos concordes pela prática e pelo testemunho, que a menos que nós dediquemos cerca de 2 horas à oração diariamente, o que corresponde mais ou menos a 1/7 do tempo útil de que nós seres humanos dispomos, dificilmente entramos no reino de Deus. Então parece que o grande segredo que está por trás do 3º mandamento, do mandamento do sábado e do mandamento de dedicar um tempo ao Senhor, é essa questão da 7ª parte. E isto é algo que é mais do que um simples conselho que nós podemos aceitar ou não. Pode-se dizer que isto é uma obrigação? O testemunho que nós vemos de toda a tradição cristã é que não se chega à plenitude da vida espiritual sem que haja este mínimo de dedicação à intimidade divina. Por outro lado, nós sabemos, e o Concílio Vaticano II, inclusive, colocou isto explicitamente, que Deus chama a todos à plenitude da santidade. Inclusive, Ele morreu na cruz justamente para que nós possamos alcançar isto. Na epístola de São Paulo a Timóteo, São Paulo diz que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E nós temos o testemunho que isto é impossível sem essa 7ª parte separada para Deus. Então, se Deus exige, Ele deu o seu Filho para isto, e a gente diz, não estou interessado, não tenho tempo. Isto não se pode dizer que é um conselho. Isto não é um conselho que é lícito aceitar ou recusar. Tá? Isto é mais do que um conselho. Isto é uma ordem. O problema
que aqui nós estamos querendo determinar é se existe algum limite claro que permitisse afirmar quando que isto constituiria um pecado grave. E o que se observa nos livros de moral é que não existe uma definição clara sobre isto. E há as razões para tanto. É óbvio que uma pessoa que despreze isto, uma pessoa que diga que não quer ser perturbado porque ele não tem tempo para rezar, ele não vai se dedicar à vida espiritual, isto não é com ele, ele vai cumprir os mandamentos, irá na missa aos domingos, mas não me peça mais do que isto, e eu não tenho tempo, não terei, não quero saber, e se tivesse também, isto não é comigo, não é a minha vocação. Isto dificilmente a gente poderia desculpar de pecado grave. Ele está evidentemente se recusando àquilo que Deus veio lhe pedir. Porém, tirando esse caso de um desprezo claro, evidente e nítido, não existe uma regra clara do que poderia, do que constituiria um pecado grave em relação a isto. É evidente que, por um lado, a própria tradição cristã testemunha que uma negligência para com a vida de oração é uma temeridade gravíssima. Uma temeridade porque quem descuida da vida de oração, ela infalivelmente irá acabar cometendo os pecados graves que nos colocam fora da vida divina. Porém, por outro lado, não é apenas por ser uma temeridade, por ser uma atitude arriscada de você poder cair em outros pecados, que a gente não deveria recusar esta vida de oração, esta vida de Maria. Isto, como eu estava dizendo, não é apenas um conselho. De alguma maneira, é um mandamento de Deus. Não é possível chegar à santidade se vivermos apenas o trabalho de Marta, mesmo que esse trabalho seja feito por amor a Deus. Nós temos obrigatoriamente que ser Maria para alcançar uma comunhão maior com Deus, e Deus está sendo muito bondoso em nos transmitir-nos o modo como fazer isto. Não se pode dar uma regra certa para o início da vida espiritual. No caso dos judeus e de Moisés, a regra certa era o dia do sábado, porque foi um decreto divino, mas que aparentemente poderia ter sido diferente. E uma regra certa que fosse baseado na natureza das coisas não é fácil, inclusive porque a prática da vida espiritual, no início da vida espiritual, para quem acaba de confessar-se pela primeira vez e acaba de voltar para a igreja, ela nem sempre é fácil e na sua integralidade. E, ademais, o que parece que é a prática de oração pela qual nós conseguimos passar a porta estreita se lhe dedicamos a 7ª parte do tempo útil, não é qualquer forma de oração, é a oração que inclui
a integralidade dos níveis dos 3 primeiros mandamentos, como nós falamos. É uma experiência que seja simultaneamente amor e intimidade com Deus. É uma experiência de união de fé e caridade. A união da fé e caridade, ela não se realiza a ponto de corretamente poder se chamar união com Deus, aquela união que só existe maior do que ela, a que está entre o Pai e o Filho, na Santíssima Trindade. A união entre a fé e a caridade, ela não chega nesse ponto, e ambas essas virtudes não conseguem se unir desta maneira, a menos que a experiência da fé primeiro não tenha se transformado na experiência do nome de Deus e da intimidade divina. A menos que a experiência da fé não tenha se transformado num reconhecimento vivo de que através da fé se nos está comunicando a intimidade de uma pessoa. No começo da vida espiritual não se consegue fazer isto, e é muito difícil alcançar isto. No início da vida espiritual, somente é possível uma certa experiência, até sublime muitas vezes, desta união entre a fé e a caridade, dentro do sacramento da Eucaristia. Mas o sacramento da Eucaristia não dura mais do que cerca de 10 minutos. É o tempo em que as espécies eucarísticas, elas não se desmancham. É o tempo em que Jesus, em sua humanidade e divindade, está junto conosco na Eucaristia. E evidentemente, não é o problema de se fazer algum tipo de fermento ou de pão que pudesse durar mais tempo. E se isto foi feito assim pelo Cristo, é porque era para ser assim. A Eucaristia é uma experiência para ser vivida alguns minutos. Então, já que no início da vida espiritual é possível experimentarmos algo da comunhão com Deus através da Eucaristia, seria bom que as pessoas que iniciam a vida interior, elas pudessem comungar com frequência. E, ademais, fora do momento da Eucaristia, elas procurassem imitar na oração, durante uns 10 minutos, a mesma experiência que eles alcançaram na Eucaristia. Que eles procurassem viver alguns momentos durante o dia de uma experiência de oração que tomassem como modelo o que elas aprenderam com o Cristo pessoalmente na Eucaristia. E com isto, elas podem alcançar uma referência concreta e vivida do que seja oração, mesmo que seja por um tempo curto. E elas poderiam, além disso, fora desses 10 minutos, aproveitar um tempo que elas já poderiam aprender a separar dessa 7ª parte do tempo útil entregue ao Senhor. Elas poderiam aprender a separar esse tempo e usá-lo enquanto não são capazes de uma oração deste modo. Se elas tiverem um compromisso de busca da verdade e utilizar o restante da 7ª parte
no estudo da Palavra de Deus, na meditação da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, mas não como quem lê uma história, não como quem está adquirindo erudição para poder fazer uma palestra, mas como quem está buscando compreender uma verdade que transcende as suas possibilidades do momento, uma verdade mais profunda do que ela consegue alcançar. Ao fazer isto, no fundo, nós estamos implicitamente pedindo que o Espírito Santo, que vive pela graça dentro de nós, se estivermos em estado de graça, nos ilumine para podermos enxergar mais claramente a verdade divina. Nós estamos, na verdade, dando uma oportunidade que Deus comece a se nos comunicar e possamos gradativamente aprender a ter intimidade com Ele, que é o primeiro passo antes de a gente amá-lo profundamente. Além da própria Palavra de Deus, além da própria Sagrada Escritura, pode-se também meditar nas vidas dos santos, que seguiram os exemplos das Sagradas Escrituras, ou nos textos dos Santos Padres, dos quais eu citaria principalmente Santo Agostinho, Hugo e Ricardo de São Vítor e Tomás de Aquino, que escreveram coisas maravilhosas para que nós pudéssemos compreender melhor o sentido das Sagradas Escrituras. Eles são como um reverbério das Sagradas Escrituras. Mas, de qualquer maneira, sempre o principal será as Sagradas Escrituras e mais ainda o Novo Testamento. E temos que fazer isto dando a oportunidade e pedindo insistentemente ao Espírito Santo, como quem bate a uma porta, que ele nos mostre o sentido íntimo da verdade que estamos efetivamente procurando. Isto é extremamente importante. Não existe meditação se não houver busca de verdade. A busca da verdade e a consciência de que existe uma verdade a ser buscada é o pressuposto da meditação. Nenhuma leitura, nenhum estudo, sem isto, pode se tornar verdadeira meditação. A meditação busca a verdade. E se nós estamos buscando uma verdade revelada, essa verdade só poderá ser compreendida com a ajuda da graça do Espírito Santo. Essa busca, inevitavelmente, ela é um pedido do Espírito Santo. E esse pedido do Espírito Santo irá fazer com que nós gradativamente, pouco a pouco, passemos a ter uma intimidade cada vez maior com Ele e com o Cristo a quem Ele nos revela. Quando nós amamos e descobrimos uma certa intimidade, podemos dizer que isto é o Espírito Santo. Quando esta verdade se nos comunica, ela mesma é o próprio Cristo, o Verbo de Deus, que está tentando se participar a nós. Enquanto não estamos, porém, nesse ponto de alcançar esta intimidade que fundamente um amor de união, não parece haver um fundamento de uma obrigação radical sob pena de pecado grave, de que nós tenhamos que usar exatamente a 7ª parte do tempo. Porque, enquanto isto não ocorre, não parece haver um motivo para que se exigir a 7ª parte.
tirando a própria cerimonialidade do mandamento divino do Velho Testamento, onde Deus exigia, porque assim o quis durante algum tempo, que lhe fosse consagrado exatamente um dos dias da semana e exatamente aquele, é cerimonialidade que foi revogada com o advento de Cristo. Não parece haver um fundamento na própria natureza das coisas que exija a 7ª parte do tempo para que se atravesse a porta estreita. A 7ª parte do tempo que parece conduzir através da porta estreita parece ter o seu verdadeiro valor para conduzir através dessa porta quando se alcança uma experiência de oração que possa ser descrita como uma comunhão íntima com Deus através do Cristo. Porém, é evidente que para se chegar a isto, deveríamos separar um tempo razoável para aquelas práticas cotidianas, espirituais, para que sejamos alimentados pouco a pouco com o pão nosso supersubstancial de cada dia, que nos conduz o quanto antes a este ponto. Parece muito razoável que nos esforcemos o mais empenhadamente possível, e a 7ª parte pode ser uma boa sugestão. Mas o que parece mais justo aqui não é tanto exigir a 7ª parte, mas como um empenho profundo em encontrar a verdade com a ajuda da graça do Cristo, encontrar uma intimidade com esta verdade, através da Eucaristia, da oração, da meditação das Sagradas Escrituras. Então, embora a 7ª parte, nesse sentido, não esteja na natureza das coisas, um empenho deste gênero, enquanto não se consegue integrar os 3 primeiros mandamentos, um empenho desse gênero não é um mero conselho, é uma ordem. Deus quer que nós façamos isto. Ele morreu para isto. Ele quer que nós sejamos íntimos com Ele. Ele quer que nós sejamos um com Ele, como o Pai é um com Ele. Uma negligência evidente em relação a isto, principalmente se for consciente, e mais ainda se for por desprezo, chegaria a ser pecado grave. E quero chamar a atenção que isto não é importante somente para a nossa salvação. Muitas pessoas se perdem e muitas pessoas não conhecem a Deus porque nós não lhes podemos testemunhar o amor de Deus. Vocês lembram que Jesus ele disse: assim como eu vos amei, eu também quero que vocês se amem uns aos outros. O amor que eu vos dei não é meu, é o amor com que o Pai me amou. E assim como eu vos amei, eu quero que vocês se amem uns aos outros. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, que vocês são cristãos, se vocês se amarem uns aos outros como eu vos amei. Quando as pessoas puderem reconhecer que o amor com que vocês se amam não vem de vocês, mas vem de mim, assim como vocês me conhecendo, vocês reconhecem, se abrirem para a graça, que este amor não vem de mim, mas vem da Trindade, vem do Pai,
neste momento as pessoas conhecerão que são os meus discípulos, conhecerão que este amor vem de Deus, terão a experiência do amor de Deus, aquele amor que eu mesmo às vezes não posso lhes comunicar porque eles não querem ouvir, não querem abrir-se, mas com vocês elas podem vê-lo e elas podem perceber o amor que Deus também lhes tem. Obviamente, para amar os outros dessa maneira, é preciso a gente ter uma experiência do próprio amor de Deus. E então, nós temos obrigação de caridade para com essas pessoas. Existem muitas pessoas que se perdem porque nós não fomos capazes de testemunhar o amor que Deus tem por nós. E nós não o fizemos. Porque nós não conhecemos o amor que Deus tem por nós. E nós não o conhecemos porque resolvemos ser somente Marta. Não quisemos ser também Maria. Estas pessoas, muitas dessas pessoas, queriam conhecer a Deus através de nós. Se nós tivéssemos separado a 7ª parte do nosso tempo útil para ser Maria, muitas dessas pessoas, a única chance que elas teriam de conhecer a Deus é através de nós. Porque, por questões da providência, não haveria outra pessoa disponível para chegar ali, naquele lugar, que não fôssemos nós mesmos. E nós simplesmente dissemos, nós não temos tempo. Nem para mim e nem para essas pessoas que Deus nos daria. Então, para muitas pessoas que Deus planejou salvá-las através de nós, podemos ter certeza que nós somos insubstituíveis. Não haveria outras que chegariam ali. Então, não só por nossa causa, mas também pela salvação dos demais, isto é uma obrigação. E é uma obrigação importante, tão fundamental, mas de outra maneira, como a castidade, o respeito ao próximo e a fé. Deus não quer que a gente seja apenas Marta. 6 tempos podemos trabalhar junto com a Marta. Pelo menos um tempo temos que ir junto com a Maria.